tarde a todos. A evolução do turismo está intrinsecamente ligada ao desenvolvimento mundial, à transmissão de cultura entre os povos e ao conhecimento da história. Atualmente, estima-se que o turismo movimente 80 bilhões de dólares por ano em países como França e Itália. Nestes países, os principais objetivos dos turistas são as visitas de museus e lugares históricos, tendo em vista que a maioria dos grandes artistas viveram na Europa e grandes movimentos históricos também se deram no continente. Hoje nós vamos entrevistar a Zap Martin, que é guia turístico atuante em diversos museus da Europa. Ele é especialista em obras de Michelangelo, já trabalha há 10 anos na área e é capacitado para oferecer as melhores experiências em museus como a Galeria da Academia de Belas Artes de Florença e o Louvre. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre as obras de Michelangelo e sobre a carreira de guia turístico. Boa tarde, Zap. Boa tarde. Eu gostaria de te agradecer pela participação e já perguntar como foi sua carreira até se tornar guia turístico e por que você escolheu essa profissão. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite e pela oportunidade de compartilhar um pouquinho do meu conhecimento aqui. Mas vamos lá. A minha carreira começou há uns 4 anos após o término do ensino médio. Eu estudava numa escola pública, mas sempre me interessei pela arte. Eu havia começado a fazer faculdade de História, mas depois do primeiro semestre eu fiz uma viagem à Europa e fiquei encantado com o que eu vi. Então eu decidi que gostaria de ser guia turístico. Então comecei a procurar os requisitos que eram necessários para me tornar um. Nesse período, eu tranquei a faculdade e comecei a trabalhar. Durante esse tempo, eu fui juntando dinheiro e pagando curso de inglês e italiano. Em 2009, eu já tinha conseguido oportunidades para trabalhar como guia em alguns dos museus de São Paulo e do Rio de Janeiro. Foi aí que eu decidi realizar meu sonho de ser guia na Europa. No início, eu fiz uma parceria com uma agência de viagens e fui morar na Itália. Depois de um tempo, eu já comecei a organizar visitas guiadas a alguns museus da Itália principalmente. Atualmente, eu estudo Michelangelo e faço visitas guiadas aos museus da Europa. E por que você se interessou por Michelangelo? Então, isso aconteceu por diversos fatores, mas eu acho que o principal deles é o estilo artístico renascentista e humanista dele. Eu acho que uma das obras que mais me encantou e melhor representa esse estilo é a criação de Adão, que ele pintou no teto da Capela Sistina. Na obra, a gente pode perceber como a perspectiva renascentista se afastava dos dogmas católicos, mas não excluía totalmente os temas religiosos. O que os artistas do Renascimento fizeram foi dar um caráter humano à representação das histórias religiosas, estudando suas formas, definição corporal, expressões, sentimentos, etc., ou posicionamento dos personagens nos quadros. Outra característica importante nas obras de Michelangelo é a influência do racionalismo e da ciência, que aparece no estudo das proporções quase perfeitas das obras dele. Você disse antes da entrevista que uma das suas obras preferidas é o Davi. Você poderia falar um pouco sobre a história e as características da obra? Claro, bom, a história dessa obra começa quando Michelangelo foi chamado de volta para Florença pela comissão da Ópera del Duomo, onde ele foi convidado para trabalhar em uma estátua de proporções grandiosas, o Davi, que deveria ser esculpido em um grande bloco de mármore, sendo que esse bloco já tinha sido confiado a 2 escultores, mas ambos desistiram de fazer a obra por causa das imperfeições do material e pela própria grandiosidade do bloco. Naquela época, Michelangelo tinha só 26 anos de idade, quando aceitou o desafio. E em seguida, durante 3 anos, de 1501 a 1504, trabalhou muito para a realização do Davi. Quando a obra de mais de 5 metros de altura ficou pronta, Davi estava cotado para decorar uma das fachadas da Santa Maria del Fiore, uma catedral gótica bem famosa em Florença. No entanto, após sua conclusão foi montada uma comissão para discutir o destino da obra. Inclusive, Leonardo da Vinci participou dela. Após um debate, foi decidida que a escultura ficaria em frente ao Palácio della Signoria, sede do governo de Florença. Ela ficou lá até julho de 1873, quando se decidiu remover a obra para dentro da Galeria della Academia, o museu que eu trabalhei, para evitar que agentes atmosféricos pudessem danificá-la posteriormente. Trabalhar com uma escultura conhecidíssima, uma verdadeira obra-prima, foi uma honra imensa. Ainda assim, pensando que ela foi feita mais de 500 anos atrás por um dos artistas mais conhecidos da história. Você citou a Galeria della Academia, também conhecida como Galeria da Academia de Belas Artes de Florença. Ela é um dos locais que abriga mais obras de Michelangelo. Qual que é a história dela e a importância do seu acervo atualmente? Bem, a Galeria della Academia foi fundada em 1784 pelo então Grão-Duque da Toscana, Pedro Leopoldo. O propósito da criação
da galeria era estabelecer um centro de exposição de arte que agrupasse algumas escolas artísticas já existentes. A Galeria da Academia foi fundada assim para proporcionar aos estudantes acesso a um grupo seleto de obras de arte que serviriam como estímulo para exemplo para estudo e desenvolvimento dos futuros artistas. Na época da sua fundação, a galeria contava já com obras importantíssimas, como o modelo em gesso da escultura O Rapto da Sabina, de Jean Bologna, e logo passou a ser enriquecida com pinturas removidas de igrejas e conventos extintos pelo Grão-Duque no final do século XVIII e depois por Napoleão em 1810. O acervo é importantíssimo, porque graças às instalações no Museu da Itália, a esconder suas principais obras de arte durante as duas guerras mundiais para que não fossem destruídas ou roubadas, e o Davi de Michelangelo é uma delas. Uma proteção de tijolos foi construída ao seu redor e preenchida com areia para evitar danos causados pelos bombardeios nazistas. Atualmente, além do Davi, outras esculturas chamam a atenção dos visitantes, como os Prisioneiros de Michelangelo, entre elas São Mateo e a Pietà Palestina, mas o acervo da Galeria da Academia não se restringe à obra de Michelangelo. Destacamos ainda o Rapto das Sabinas de Giandomma e Madonna e Filho e Madonna do Mar, de Botticelli. A galeria abriga ainda um museu de instrumentos musicais. Por último, eu gostaria de perguntar o que você aconselha para as pessoas que querem seguir a carreira de guia turístico. Interessante essa pergunta. Para ser guia turístico no Brasil, é obrigatório ter concluído ensino médio e ser maior de 18 anos para atuar como guia turístico regional, e ser maior de 21 anos para atuar como guia de excursão nacional ou internacional. No caso de excursão internacional, também será obrigatória a comprovação de proficiência ou atestado de fluência em pelo menos uma língua estrangeira. Para obter qualificação na área, é preciso cursar o nível técnico em guia de turismo, com duração média de 800 horas, ou bacharelado em turismo, que proporciona informação mais generalista e tem duração média de 4 anos também. É preciso ter carisma, ótima comunicação interpessoal, bom senso para indicar as atividades de acordo com o perfil do grupo e imparcialidade ao sugerir lugares de qualidade, independente dos valores recebidos em comissão. A profissão é um desafio à rotina, já que o guia trabalha geralmente em período integral e durante os finais de semana e feriados é preciso muito jogo de cintura e dedicação para passar informações de forma criativa e cumprir o roteiro com pontualidade. Além da gratificação financeira, existe o prazer em explorar diversas culturas e regiões, adquirir conhecimento a cada destino e estar em contato com grandes belezas naturais, locais exóticos e objetos históricos importantes. Infelizmente, nosso tempo acabou, mas eu queria te agradecer novamente pela presença e pela atenção. Muito obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui e divulgar meu trabalho. Muito obrigado.